Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar a criação da aplicação React, que vai consumir uma API ASP.NET Core. No vídeo anterior, nós criamos a aplicação React, alunos React, usando o comando npx create-react-app e dando o nome de alunos React. Dessa forma, nós já podemos editar o código do projeto React usando o Visual Studio Code, digitando a partir da pasta do projeto, que no nosso caso está na pasta _VDA/alunos React, o comando code. Então, abrindo o projeto React usando o Visual Studio Code, nós temos aqui a exibição das pastas usadas no projeto e nós temos dentro da pasta src os arquivos usados pelos componente app que é criado por padrão. Aqui nós temos o arquivo app.css, que é um arquivo de estilo que nós vamos usar para aplicar estilos ao componente app, cujo código está definido aqui no arquivo app.js. Os arquivos index.js é onde o componente app está sendo renderizado. Eu tenho a renderização do componente aqui, ó. E o index.css é um arquivo de estilo que está sendo aplicado ao arquivo index.js. Esse arquivo logo.svg nós podemos excluir, que nós não vamos utilizar. Então eu estou clicando com o botão direito sobre o arquivo logo.svg e vou clicar aqui em delete. Pronto. Então nesse primeiro contato com o React, nós vamos criar uma aplicação React bem simples, onde nós vamos usar o componente app que está definido aqui nesse arquivo, app.js, de JavaScript, criado por padrão. Assim, todo o código que nós vamos criar na aplicação React vai estar definido neste arquivo app.js. E também nós vamos definir alguns estilos aqui no arquivo app.css. Então nós vamos iniciar definindo os recursos que nós vamos precisar usar para que a nossa aplicação React possa exibir, incluir, alterar e excluir dados dos alunos consumindo a API ASP.NET Core. O nosso projeto ele vai usar os seguintes recursos. Nós vamos aplicar estilos nos botões, nas tabelas e em outros recursos usando o Bootstrap. Então nós vamos precisar do Bootstrap. Nós vamos usar as janelas modais para incluir, editar e excluir. Então nós vamos precisar de um pacote que nos ofereça esses recursos. Nós vamos usar uma imagem que está sendo exibida aqui, ó, na janela principal, onde os dados estão sendo exibidos, e nós vamos usar o Axios para acessar e consumir a API ASP.NET Core. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é disponibilizar esses recursos no nosso projeto React. Então vamos retornar aqui para o nosso projeto React, e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui na pasta src, eu seleciono a pasta e venho aqui, ó, no ícone New Folder, e eu vou criar uma pasta dentro da pasta src que eu vou chamar de Assets. E dentro dessa pasta eu vou colocar a imagem que eu vou usar na aplicação. Eu tenho uma imagem aqui, ó, na minha máquina local chamada cadastro, que eu vou arrastar e soltar dentro da pasta Assets, que é essa imagem aqui, ó. Então eu já criei a pasta com a imagem que eu vou usar. Então, continuando, nós vamos a seguir instalar no projeto React os recursos do Bootstrap, das janelas modais e do Axios. Para isso, nós vamos usar o seguinte comando: npm --i bootstrap reactstrap e Axios. E nós podemos emitir este comando em uma janela de prompt de comandos, ou podemos abrir um terminal no Visual Studio Code estando na pasta do projeto. Aqui o Bootstrap aqui vai permitir nós usarmos os estilos do Bootstrap. O React-Strap ele permite usar os componentes React Stateless para o Bootstrap que estão embutidos e para as janelas modais que nós vamos usar. E o Axios vai habilitar o cliente HTTP baseado em promises para o navegador e o Node.js que nós vamos usar para acessar a API. Então eu vou retornar aqui ao nosso projeto React. Aqui eu vou clicar em terminal e ele vai me abrir um menu de opções. Eu vou selecionar New Terminal. Note que ele abriu aqui, ó, a pasta do projeto, e aqui eu vou dar o comando npm i bootstrap espaço reactstrap e Axios. Estou fazendo uma instalação desses três pacotes num único comando. Eu vou pressionar Enter e ele aqui vai fazer a instalação, olha, de cada um desses pacotes no nosso projeto React. Pronto, ele já instalou.
nós temos aqui as mensagens, ó. E agora eu já tenho esses recursos disponibilizados no meu projeto. Então agora a próxima etapa é referenciar os recursos que forem instalados aqui no arquivo app. Então olha, eu vou dar um import no Bootstrap para usar o CSS, vou dar um import no Axios, vou importar as janelas modais que eu vou usar, o body, o footer e o header do pacote React Strap, e também vou importar aquela imagem cadastro PNG que está na pasta Assets do projeto. Vou dar um nome de logo cadastro. Então vou dar esses importes no arquivo app.js. Então, retornando aqui ao projeto React, abrindo aqui o arquivo app.js, ó, eu já tenho um import do React, né? Então aqui eu posso iniciar agora importando o Bootstrap. Então, ó, Bootstrap dist css, note que ele vai já me sinalizando bootstrap min.css, ponto e vírgula no final. Agora eu vou importar o Axios. A seguir, eu vou dar um import nas janelas modais. Então eu vou dar modal body, que é o corpo, modal footer, modal header, from React Strap. E por último eu vou importar minha imagem, olha, que está aqui na pasta Assets. Vou dar import, vou chamar logo cadastro, from, aqui eu vou colocar um ponto, barra, ó, ele me acessa a pasta Assets e aqui cadastro.png. Pronto. Aqui eu estou tendo alguns alertas que eu ainda não utilizei esses recursos, né? Eu apenas referenciei, mas nós vamos usá-los neste arquivo. Então, a seguir, após instalar os recursos, referenciar os recursos, eu vou definir agora o código HTML da estrutura da janela principal, que é a primeira janela que nós vamos exibir. Então, para isso, dentro da function app, dentro do arquivo app.js, eu vou definir esse código aqui, olha. Eu estou definindo um título em H3, estou definindo a imagem que eu incluí ali naquela pasta assets, cujo nome eu importei com o nome de logo cadastro. Estou definindo um button que vai ser usado para incluir um novo aluno. Aqui eu estou definindo a minha tabela, ó, o table. Aqui eu tenho o cabeçalho da tabela com nomes fixos. Note que aqui eu estou usando os nomes da tabela alunos, sendo que o último nome aqui refere-se às operações de editar e excluir que eu vou exibir. E aqui dentro da tag tBody eu vou exibir os dados do aluno, que é o corpo da tabela. Então esse seria o esqueleto inicial que vai definir a estrutura da janela principal. Então eu vou retornar aqui para o nosso projeto. Aqui eu vou apagar esse macorati.net e aqui, ó, eu vou iniciar dentro da function app, ó, dentro do return, eu tenho a div classname app. Então aqui eu vou definir um br, vou definir um título em H3, que eu vou chamar de cadastro de alunos. Agora eu vou definir um header. Aqui eu posso até aproveitar esse header aqui, mas eu vou redefini-lo novamente. Vou definir um header aqui, ó, mais simples. E aqui eu vou usar a tag img src. Aqui eu vou definir a imagem que eu importei com o nome de logo cadastro. Vou dar um alt aqui e vou dar um nome aqui cadastro. E já vou incluir um button aqui, ó. Vou dar um button class name. E aqui já vou começar a usar os recursos do Bootstrap. Então vou dar um btn success, vou dar o texto incluir novo aluno. E aqui eu vou definir a table. A table eu vou copiar e colar, porque ela é um padrão HTML que você pode encontrar em qualquer site. Tá aqui, ó, um table. Então aqui está o cabeçalho, as TRs, e aqui no tBody é onde eu vou exibir os dados. Assim eu estou preparando a minha aplicação para a exibição dos dados. Então o nosso primeiro objetivo vai ser obter os dados dos alunos a partir da API. Então eu vou ter que fazer algumas definições para poder alcançar esse objetivo. Eu tenho que definir a URL para acessar o endpoint da API, que vai retornar os alunos que eu quero exibir. Eu vou ter que definir uma variável de estado para tratar os dados recebidos da API. Eu vou usar o hooks useState. Eu vou precisar montar um request get usando o Axios com a URL da API
para buscar os dados na API e eu vou ter que gerenciar os efeitos produzidos pelos dados obtidos para exibir os dados atualizados. Então eu vou usar o useEffect. O código que eu vou ter que definir vai ser o seguinte, olha, na minha function app, eu vou criar aqui uma base URL onde eu vou definir o endereço da minha API, o endereço da URL para acessar o endpoint que vai obter os dados do aluno. A seguir eu vou usar o useState, que é um hook do React, para tratar a mudança de estado na aplicação relacionada aos dados do aluno. Eu vou explicar como que funciona o useState depois. Depois eu vou ter que montar o request get usando o Axios e o endereço base, base URL, obter a resposta usando o setData e atribuir os dados recebidos à data. E finalmente eu vou ter que, usando a função setData, que é responsável por alterar o estado do data, então eu vou ter que colocar aqui no useEffect a chamada da função pedido get, que vai ser executada toda vez que houver uma alteração aqui nessa function, no caso aqui nos dados. Como o setData é responsável por alterar o estado de data, e nós colocamos esse setData dentro de pedido get, então nós estamos colocando pedido get como o primeiro parâmetro de useData, que eu vou explicar também. Então aqui, para você saber qual que é o endereço URL, nós temos que vir aqui na API, ASP.NET Core. Eu posso vir aqui, em Properties, Launch Sentence. Eu estou usando aqui o IS Express, então ele vai levantar nessa porta, que é 44370. Então, olha, eu vou executar, nós vamos ver a nossa API funcionando e nós vamos ver o endereço de atendimento dela. Olha aqui, HTTPS localhost 44370. Então, aqui ele está chamando Swag. Então, para mim obter todos os alunos, eu vou ter que chamar nesse endpoint, API alunos, que está aqui, exibindo os dados dos alunos. Então, para mim retornar todos os alunos, essa é a URL de acesso. Então, eu vou aqui no meu projeto React, no arquivo appjs, e aqui, eu vou definir variável base URL que contém o meu endereço para acessar a API. Outro detalhe importante que você deve definir aqui na sua API, você tem que habilitar o CORS, definindo o endereço HTTP localhost 3000, que é onde a aplicação React, a partir da onde ela vai fazer as requisições. Então definimos aqui o endereço para acessar o endpoint. Então a próxima etapa é que para tratar os dados recebidos da API, nós vamos ter que definir um estado aqui. E eu vou usar o recurso conhecido como hooks. E eu vou usar o useState. Os hooks, eles são um novo recurso que foi disponibilizado no React a partir da versão 16.8, que permite que você use o state e outros recursos do React sem ter que escrever uma classe. Então nós vamos definir esse useState const data setData igual useState e vamos definir um valor que é um array vazio. Então o hook useState ele permite criar estados em um componente criado a partir de uma função. E ele faz o gerenciamento do estado local do componente e retorna um array de resultado. Então nesse array nós temos dois índices. Esse array está representado aqui por data e setData. Data representa a variável que guarda o estado em si. Então o meu estado dos dados dos alunos vai estar armazenado em data. SetData é a variável que é uma função que será usada para atualizar o valor do estado. Então toda vez que eu quiser atualizar a data, eu vou dar um SetData. E useState aqui está atribuindo um array vazio, que está representado aqui pelos esses dois colchetes, como valor inicial. Então para mim exibir os valores dessa variável data, eu posso fazer assim, colocar entre chaves data ou thisState data, entre chaves. Então é assim que funciona o useState. Então nós vamos retornar aqui o nosso projeto React e vamos defini-lo aqui. A seguir nós vamos ter que criar o request get usando o Axios e o endereço base. Então para isso eu vou definir aqui um const, vou chamar de pedido get, ele vai ser assíncrono e aqui eu vou fazer a chamada usando o Axios. É uma chamada assíncrona, então vou usar um await, Axios, vou definir o get e vou passar o endereço definido aqui em base URL. Se eu obter os dados com sucesso, o meu response, eu vou usar o setData e vou atualizar o meu data aqui, que representa o estado dos meus dados. Se houver um erro, eu vou dar aqui vou logar ele no console, Pronto, definimos assim, o nosso request usando o Axios, que é um get. Então eu vou enviar
uma requisição GET para esse endereço, vou receber os dados no response, e vou usar o setData e vou atribuir os dados aqui à minha variável data. Aqui eu tenho que fazer um import aqui que eu esqueci. Então eu vou ter que importar aqui, ó, o useState e useEffect do React. Então com isso eu já vou poder usar a função pedido_get para enviar um request para minha API usando o Axios. E os dados que eu vou receber, eu vou ter que tratar isso na aplicação, e para fazer isso eu vou usar um outro hook que vai ser o useEffect. Então vamos entender como é que funciona esse hook useEffect. O useEffect ele permite lidar e executar efeitos colaterais em componentes funcionais. Então o useEffect ele usa dois parâmetros. O primeiro é a função que representa o código que queremos executar. É o efeito que nós desejamos executar. Está representado aqui pela função param1, eu chamei de param1. O segundo é um array de dependências, que indica quando nós desejamos executar o código. Então a função que é passada para useEffect, ela será executada depois que a renderização estiver disponível na tela. No nosso caso, como a nossa função setData é responsável por alterar o estado de data, e ela está definida dentro de pedido_get, nós vamos definir aqui, ó, a função que vai ser chamada como sendo a função pedido_get, porque em pedido_get que eu estou usando o setData para alterar o estado de data. Então quando eu faço isso, aqui nesse exemplo de código, eu não estou informando o segundo parâmetro. Quando isso ocorre, a renderização ela vai ser executada depois de cada renderização. Mas eu poderia, se eu quisesse, fazer assim, ó, definir aqui como o segundo parâmetro um array vazio. Nesse caso, pedido get seria executado apenas uma vez, porque eu não tenho nenhuma dependência aqui. Então, a primeira vez que o componente fosse renderizado, ele seria executado, depois não seria executado mais. Poderia também fazer assim, colocar como dependência a variável data, que representa o estado dos meus dados. Então aqui, ó, pedido get ela será executado apenas quando a variável data for alterada, ou seja, toda vez que data for alterado, então os dados seriam renderizados. Então é assim que funciona useEffect. Nós vamos usar esse useEffect aqui, ó, pedido get sem parâmetros, para ele renderizar toda vez o meu pedido get. Então eu vou retornar aqui para o meu projeto, no meu arquivo app.js, e aqui, ó, vou definir o useEffect. Então eu já defini aqui a URL, defini aqui o gerenciamento dos dados usando o useState, defini o request_get e o useEffect. Agora eu preciso exibir os dados que foram obtidos aqui, ó. Para fazer isso, aqui em Body, eu vou usar um map. Então vou definir esse código dentro do tBody. Então o data aqui representa o estado dos meus dados, o meu useState, e map ele vai mapear os dados recebidos dos alunos a partir do state data e vai exibi-lo no corpo do request. Aqui eu também estou definindo uma chave única aqui para o ID do aluno, e aqui também eu já estou criando os botões para editar e excluir. Então eu vou definir esse código dentro da tag tBody. Observe aqui que eu estou usando os nomes aqui, ID, nome, e-mail e idade, com os mesmos nomes que eu defini lá nos dados da minha API. Então retornando aqui para o meu projeto, aqui em Body, eu vou copiar e colar o código, tá vendo? Onde eu estou mapeando os dados recebidos em data. Estou chamando de aluno aqui, então eu estou definindo uma chave única para o ID do aluno, estou exibindo o ID, o nome, o e-mail e a idade. E estou definindo os buttons aqui, ó, usando os recursos do Bootstrap. Então agora nós já podemos testar essa nossa implementação. Eu vou abrir aqui o projeto API, eu havia parado o projeto, eu vou executá-lo novamente, que ele tem que estar em atendimento, né? Então ele vai me abrir aqui o atendimento, ó, alunos API, vou dar um get aqui em alunos, ó, tryout, vou executar, está aqui, ele está me retornando os alunos, então a minha API está em atendimento. Agora eu vou aqui na minha aplicação React, vou abrir novamente um terminal, olha, e vou digitar npm start. Então isso vai executar a minha aplicação React. Aqui o meu componente app vai ser invocado. Eu tenho um endereço base para acessar a API alunos. Eu tenho o request get montado. O useEffect aqui vai chamar pedido get. Os dados vão ser recebidos aqui em response data, vão ser atribuídos a data. E aqui eu vou estar mapeando o data e vou estar exibindo aqui.
Naturalmente, eu ainda não apliquei nenhum estilo, então vamos ver como que vai ser a aparência. Nós esperamos receber aqui os dados que nós estamos vendo aqui na exibição da API, né? Ó, Pedro Coelho, Carlos Lira, Beatriz Lima Souza. Então, retornando aqui ao projeto React, eu vou dar um npm start, ele está executando, olha. Então, aqui está a minha API, aqui está a minha aplicação React. Olha aqui, ó, cadastro de alunos, a nossa imagem, o botão incluir novo aluno, aqui o cabeçalho da tabela e os dados, olha, os mesmos dados que eu estou obtendo aqui da API. Pedro Coelho, Carlos Lira, Beatriz Lima. Pedro Coelho, Carlos Lira, Beatriz Lima. E os botões editar e excluir. Então, nesta aula nós já conseguimos obter os dados da API. Nosso objetivo foi cumprido. Então, nas aulas seguintes, eu vou implementar aqui, incluir um novo aluno e eu vou já definir um estilo para melhorar a aparência da apresentação dos dados na nossa aplicação. Então, até a semana que vem.